Leitura da moção da final de iniciados do Campeonato Brasileiro de Debates 2022. Infoslide. A política das campeãs nacionais foi criada nos governos do Partido dos Trabalhadores como um incentivo de empréstimos em condições favoráveis e realizadas compras de participação para diversos setores da economia, como indústria, agronegócio, comércio e o de serviços, cujo objetivo era oferecer apoio por parte do Estado através da atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a algumas empresas selecionadas para que se tornassem campeãs nacionais, ou seja, líderes de mercado como empresas dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e China, que possuem sede no Brasil. O BNDES injetou entre 2007 e 2013 aproximadamente 18 bilhões em um grupo de empresas. Moção da final de iniciados. Esta casa retomaria a política dos campeões nacionais. Prep começando agora. Moção da semifinal. A Wolf Warrior Diplomacy é uma tática diplomática cujo objetivo é estender a ideologia do Partido Comunista Chinês para além da China, combater o Ocidente e se defender diante do sistema internacional. Após o crescimento da polarização com os Estados Unidos, por meio da Trade War e as acusações frente à disseminação da Covid-19, a China se tornou muito mais pragmática, assertiva e expansionista. No entanto, no passado, o país tendia a manter um perfil mais baixo e a ser bastante cauteloso e moderado na maneira como interagia com o mundo exterior. Moção da semifinal do Campeonato Brasileiro de Debates 2022. Esta casa, enquanto China, abandonaria definitivamente a Wolf Warrior Diplomacy chinesa. Muito boa sorte a todos. Prep Time vai até 11h50. 3, 2, 1. Bom dia mesmo, bom dia colegas, debatedores. É extremamente importante que a política dos campeões nacionais retorne para o Brasil e principalmente para um país como o Brasil. Porque, primeiro, um pouco de contexto. Por que é tão importante uma política dessas para o Brasil? O Brasil é um país que tem sua matriz econômica principalmente agrária. Boa parte do PIB do Brasil vem do agro e isso faz com que a gente tenha uma balança econômica que funciona um pouco diferente. Porque o que acontece? A gente exporta muita coisa e importa não tanto assim, mas o que a gente exporta tem um baixo valor agregado, porque é commodity, porque é agrário. E o que a gente importa é uma coisa mais cara. São coisas industrializadas, são tecnologias, e são esse tipo de coisa que a gente importa. Tendo isso em vista, o que a gente tem é um cenário global em que os países eles defendem os seus interesses, principalmente, e eles fazem o possível para poder garantir que os seus produtos no mercado internacional, eles tenham competitividade para vender com valor mais alto. Como eles fazem isso? Eles dão incentivos às indústrias e aos diversos outros setores, como os setores do agro, como é o que acontece no Brasil. No Brasil, o que a gente tem são subsídios para o agro conseguir vender com uma maior competitividade e não os produtos industrializados, que são aqueles de maior valor agregado, como eu já disse. Então, por que a gente quer retomar as políticas de campeões nacionais? Porque são essas empresas, referências no mercado, que elas possuem uma know-how de como fazer uma tecnologia que vai facilitar o mercado brasileiro de conseguir, de não necessariamente precisar importar tantas coisas caras, porque vai ser produzido aqui, vai fazer com que essas empresas consigam ter maior competitividade e o produto brasileiro tenha maior competitividade num cenário nacional. Fazendo uma comparativa do que acontece justamente no globo com o que acontece no Brasil, a gente tem a China com 30 bancos financiando um conglomerado de empresas. E o que a gente tem? Eles sendo uma das economias mais crescentes do mundo. O que a gente precisa para o Brasil é isso. É fazer com que a gente consiga tornar o nosso produto competitivo, fazer com que a gente consiga desenvolver uma certa tecnologia, eu vou explicar à frente do meu discurso como a gente vai fazer isso acontecer, e dar uma estabilidade para as nossas empresas. Bom, e agora, por que é importante? Em meio a essa guerra comercial desses países que querem sempre fazer seus produtos serem os mais competitivos, a gente manter essas empresas. Primeiro pelo fato da garantia de empregos que elas vão gerar. E não só garantia de empregos. Primeiramente, não é qualquer tipo de emprego, são empregos qualificados. Porque esse tipo de empresa, ela demanda profissionais que
sabem o que estão fazendo, que têm know-how de como fazer, ou seja, são engenheiros, são profissionais de TI e afins. Então, essas pessoas que vão desenvolver o que vai ser a tecnologia dessas empresas. Então, essas pessoas que vão estar trabalhando ali. Então, quando a gente tem empresas que fomentam que esse tipo de profissional se forme no Brasil e esteja lá, a gente cria uma demanda para as pessoas se formarem nessas profissões, porque elas vão ter onde trabalhar. São essas empresas que vão fomentar com que as pessoas busquem essa área da tecnologia para se desenvolver quanto profissional, fazendo com que a gente tenha um maior número desses profissionais e, por si, da tecnologia que vai vir com o conhecimento deles para o país. Em segundo ponto, é o fato do papel do próprio Estado. Porque quando a gente tem, como já foi pintado no frame de que a gente tem um cenário super competitivo, é papel do Estado garantir que os produtos que a gente vai vender, eles tenham esse valor mais competitivo no mercado. E quando a gente faz isso, é o quê? É dando empréstimo para essas empresas, para elas conseguirem... a juros mais baixos, conseguirem fazer com que o seu produto seja mais competitivo. É fazendo com que essas empresas tenham essa liberdade que a gente vai estimular elas a permanecerem no Brasil. Num cenário que a gente não tem essa política, a gente tem que as empresas não vão ver o cenário brasileiro como o mais competitivo, como o melhor possível para elas e vão sair. E então a gente perde nacionalmente essa competitividade dos nossos produtos, porque essas empresas não vão ver como vantajoso estar aqui e vão se retirar. O segundo ponto que vai fazer com que a gente tenha um benefício absurdo dessas empresas aqui é o fato da gente ter uma garantia do desenvolvimento da tecnologia nacional a longo prazo. Como a gente tem esse desenvolvimento de tecnologia a longo prazo? Já foi trazido aqui que os profissionais vão se formar pensando em como eles vão poder atuar tecnologicamente dentro dessas empresas e, futuramente, é com a tecnologia dessas empresas que já tem um know-how absurdo de como fazer isso acontecer, um know-how de como ter o melhor jeito de fazer acontecer, das melhores tipos de tecnologia como fazer isso acontecer, e pensando nisso que a gente vai fazer com que a nossa tecnologia nacional se expanda também. É assim que a gente vai fazer que a nossa balança comercial não seja mais desfavorável. É assim que a gente vai produzir a nossa tecnologia e fazer com que a gente tenha uma maior especificidade. Porque, novamente, num cenário comparativo, globalmente, a gente tem China, Taiwan e os outros países do leste da Ásia que eram extremamente agrários em 1980 e, quando eles finalmente investiram na indústria e na tecnologia, fazendo justamente com que essas pessoas chegassem a esse ponto de investimento nessas indústrias, a gente tem que esses países evoluíram e são economias crescentes até hoje. Antes de dar prosseguimento ao meu caso. No nosso cenário, as empresas nacionais podem gerar a mesma quantidade de emprego que no seu. Como você se diferencia e melhora isso? Olha, entenda. A gente pode até ter essas empresas nacionais. Agora, o que a gente tem no nosso cenário é que essas empresas têm um know-how. São essas empresas que sabem como essa tecnologia vai fazer isso. Você pode até falar, vai gerar mais emprego e tudo, vai gerar uma certa quantidade de emprego. Tudo bem, mas é o tipo de tecnologia que é feita. Uma empresa, ela tem uma tecnologia que só ela sabe fazer. Uma empresa de microchip, ela vai fazer aquele microchip daquele jeito. Então não é todo mundo que vai fazer aquele tipo de tecnologia. Uma empresa específica faz uma tecnologia específica. Empresas nacionais, elas vão se desenvolver a longo prazo à medida que a gente vai ter profissionais convivendo com esse tipo de empresa, fazendo com que a gente tenha essa troca de conhecimentos e fazendo com que essas empresas permaneçam aqui para poder favorecer o nosso produto interno bruto, para poder favorecer as pessoas que vão se empregar e que vão se especializar, para fazer cada vez mais parte dessas empresas e fazer cada vez mais parte do mercado de trabalho e fazendo com que o Estado principalmente foque em proteger o seu produto, em proteger os seus ganhos, fazendo com que a gente tenha essas empresas cada vez mais ganhando espaço e cada vez mais fazendo com que a gente consiga que o Brasil consiga um avanço. Porque o que mais importa aqui é fazer com que o nosso país ele avance. E como ele avança? Focando na tecnologia, focando nesse tipo de empresa que já tem essa tecnologia, que vai trazer pra gente e que a gente, assim, vai melhorar, vai fazer com que a gente consiga essa grande especialização no mercado e se equiparar ao cenário internacional que já realiza esse tipo de manobra. Por todos esses motivos, muito orgulho em propor. Muito obrigada, deputada, pelo excelente uso do tempo. E agora a banca reconhece a líder da oposição. Um minutinho, por favor.
Começo meu discurso em 3, 2, 1. Governo, você tem que me provar por que investimentos em empresas internacionais com sede no Brasil é mais importante do que investir em empresas nacionais, e vocês não vão conseguir me provar isso, e eu vou explicar o porquê. Quando a gente tem investimentos em empresas nacionais são empresas que dependem, 1, da infraestrutura do país. Empresas nacionais são empresas que, 2, dependem da política do país. E empresas nacionais são empresas que, 3, possuem a valorização, conseguem a valorização do conhecimento nacional, que é esse o grande problema do Brasil. O problema que a moção precisa resolver e tenta resolver é justamente o fato de que hoje, no Brasil, a gente não tem um PIB fortificado, porque a gente tem empresas nacionais, tecnologia nacional, conhecimento nacional sucateado. Não há a valorização do que é nosso. E por que isso é tão prejudicial para a nossa economia? Porque a gente depende de influências externas que vêm ao nosso país e que têm grande impacto na economia e na política local. Perceba, mesa, empresas internacionais, principalmente as multinacionais, são empresas que interferem diretamente na política do país. São empresas que têm a capacidade de influenciar político. São empresas que têm um soft power muito alto dentro do país que elas estão inseridas. Portanto, são empresas que enfrentam a política e conseguem, por meio de trocas negociais, sufocar empresas nacionais. E qual que é o grande problema de sufocar empresas nacionais? Empresas nacionais, e esse é o nosso cenário, é a única que consegue a valorização da tecnologia. O governo tenta me pintar um caso no qual eu tenho uma empresa internacional que vai desenvolver tecnologia. Isso é completamente irrefutável. Por que, mesa? Porque nós temos patente. A partir do momento em que uma empresa internacional passa a desenvolver uma tecnologia nacional, a gente perde patente. E esse é o grande problema do Brasil. Nós temos uma tecnologia, um investimento em tecnologia que é precário, nós temos universidades que são sucateadas, mas nós temos plenas condições de desenvolver sim boas tecnologias, de desenvolver sim bons pesquisadores, e isso não é valorizado. Portanto, nós não temos um incentivo. Qual que é o problema, senhores, dessa moção? É que ela é ineficaz para resolver o problema do Brasil, ela não fortalece o Brasil de maneira significativa, e todos os benefícios que ela traz do primeiro governo, que são justamente os empregos, ele é completamente viável no nosso cenário. Perceba, senhores, a partir do momento em que eu tenho empresas internacionais dentro do cenário, eu posso sim, concedo isso para o governo, eu posso sim gerar mais empregos, mas se eu tenho também esse mesmo investimento, esse mesmo empréstimo, perceba, senhores, nós estamos falando de empréstimo, se eu tenho esse empréstimo destinado às empresas nacionais, eu consigo desenvolver uma parte muito mais importante do país. Portanto, dentro de uma comparativa, é muito melhor para a gente que a gente invista em empresas nacionais que têm interesse nacional, que influenciam sim a política, tal qual as empresas internacionais, mas que têm interesse nacional, que conseguem, que por dependerem da infraestrutura do país, conseguem influenciar positivamente a política, porque perceba, a partir do momento em que eu crio uma empresa, seja de agronegócio, eu preciso exportar essa produção. Eu preciso ter portos que sejam bons, eu preciso ter uma infraestrutura no local. Portanto, eu consigo sim influenciar a política, eu tenho um impacto sobre isso. A partir do momento em que a gente coloca empresas nacionais, investimento, e aí sim, isso é uma política de um governo que funcione. A partir do momento em que eu coloco investimento nessas empresas nacionais, tiro esse investimento em empresas internacionais que causa muito mais problemas pra gente e passo isso para empresas nacionais, eu consigo melhorar a infraestrutura do país, ter uma política benéfica, uma influência política benéfica e não simplesmente depender da influência da empresa internacional. Por quê, senhores? Uma empresa nacional pode sair daqui a hora que ela quiser. Foi isso que aconteceu com a Ford. A hora que ela quiser, ela vai embora. E aí é muita gente demitida. E aí a gente tem um impacto muito grande para o país. Uma empresa nacional não, ela depende, ela não vai sair daqui. Ela está aqui, ela consegue influenciar a política, ela consegue influenciar o desenvolvimento, ela tem um interesse nacional e ela fortifica um país como um todo. Perceba, senhores, comparativamente, a permanência das empresas nacionais é muito mais fácil do que a permanência das empresas internacionais. Pode? Você defende que seja investido apenas em empresas nacionais, mas essa matriz nem existe. Você vai tirar... Essa matriz, deputado, essa matriz não existe justamente porque existiu no passado esse tipo de investimento errôneo. O que nós estamos discutindo aqui é para que esse investimento não retome para o nosso cenário. O que nós estamos discutindo aqui é que a gente consiga fazer uma otimização do investimento do Estado. É preferível
no nosso cenário que a gente tem essa mesma quantidade, esses bilhões de reais, agora investidos no que é importante, que são as empresas nacionais. O grande problema do Brasil, deputado, é o sucateamento que nós temos das empresas nacionais e da nossa tecnologia. E é somente no nosso cenário que a gente garante isso. Portanto, Mesa, perceba, no nosso cenário a gente tem uma garantia muito maior desses empregos, porque eu não dependo da vontade da empresa nacional que vai embora a hora que ela quer. Eu tenho um impacto muito maior nesse país, porque a influência que eu tenho nesse país é uma influência de dentro do país, não uma influência de fora. E eu tenho um terceiro ponto muito importante, que é a manutenção do conhecimento nacional no país. Eu não perco patente, perceba mesmo, a partir do momento, pintando o melhor cenário do governo, que eu tenho esse investimento em tecnologia dentro de uma empresa internacional, a gente perde a patente nacional do conhecimento. E a partir disso, a gente tem a venda do nosso conhecimento, que já é isso que a gente faz. Esse é o status quo do Brasil. Como é que pode melhorar no cenário dele? Nós já temos uma fuga de cérebro, nós já temos tecnologias que são exportadas justamente porque a gente não consegue produzi-las aqui. A partir do momento que a gente investe em tecnologia nacional, em empresas nacionais, nós tornamos o nosso produto competitivo. O governo fala pra mim, a partir do momento que eu vou investir em internacionais, o nosso produto vira competitivo. Nosso quem? Não é nosso produto. A patente não é nossa. A patente não é nossa, a tecnologia não é nossa. O que nós temos que privilegiar aqui é que a nossa tecnologia seja mais importante para que nós nos tornemos independentes. Ela fala da troca comercial, da troca em produtos que não sejam industrializados para produtos que sejam industrializados. Perceba, Mesa, no nosso cenário isso também acontece. Portanto, todos os argumentos dela de emprego, de que essa troca vai acontecer, é muito mais claro no nosso cenário, em que nós temos investimentos nessas empresas internacionais, em que nós não temos o sucateamento de tecnologia nacional, que nós temos uma melhora da infraestrutura do país e que nós temos uma influência positiva na política. E por que positiva? Porque a gente depende disso. Porque essa empresa nacional não vai sair daqui. Essa empresa nacional, ela quer permanecer aqui, diferente da internacional, que a partir do momento em que não tem mais essa oportunidade, vai embora. E outra coisa, perceba, Mesa, essa política seria facilmente substituída pelo incentivo fiscal. Quando uma empresa nacional quer vir para o país, ela recebe incentivo fiscal do país. Então, no seu melhor cenário, que continue empresas internacionais no país. Ela não precisa de empréstimo, Mesa. Quem precisa de empréstimo são empresas nacionais. As empresas internacionais já recebem incentivos fiscais para permanecer no Brasil. Esses incentivos fiscais são incentivos de permanência, que não são necessários, tanto quanto as empresas nacionais precisam. Por isso, muito orgulho em me opor. Muito obrigada, deputada. O adjunto da primeira-ministra já está reconhecido. Permitam só ver se... Só apertar e segurar. Não, é se apertar e segurar muito tempo, desliga. Testando o som. Quer que eu ligue? Por favor. Oi. Só não aperta. Certo. Não. Oi, testando o som. Beleza. Pronto. Então vamos lá. Eu vou começar, aliás, dando primeiro bom dia à mesa, à plateia que está nos assistindo, aos colegas debatedores. E, tendo dito isso, eu começarei meu discurso em 3, 2, 1. Vamos lá. Mesa, o que é a política de campeões nacionais? Nós estamos falando do governo pegar o banco com BNDES de investimentos e apoiar empresas locais e também internacionais que atuam no Brasil. Não é tão simples como diz aqui a primeira oposição, de uma empresa que tem toda uma escala de mercado de venda aqui dentro, que vem de uma Ambev de cerveja, de uma JBS que trabalha com carne, de simplesmente vamos embora de outro país, vamos pegar as empresas e vamos levar para outro. Vai levar para onde? Sabe para onde é que elas iriam levar? Para um país que desse melhores financiamentos. Mas vamos lá. Porque nós precisamos contextualizar algo muito importante. Em todo o mundo, os países, eles lutam, como foi muito bem destacado pela Isadora, para defender a sua indústria nacional. Cadê o livre mercado dos Estados Unidos? É impedir que a China receba chips de Taiwan, do Japão e da Coreia do Sul. O mundo vive para proteger seus interesses. Como é que a China, que é a economia mais competitiva do mundo, ela atua hoje? Ela tem 30 bancos públicos que financiam os 90 conglomerados industriais, que tem muitas outras empresas nacionais e internacionais. Nós estamos lidando com algo que já dá certo. Nós temos um grande especialista, que é Elias Jabor,
que ele estuda justamente a China e ele destaca isso no livro dele, que a China dá certo porque ela implementa um sistema similar a esse de campeões nacionais. Ela usa bancos públicos para financiar a indústria. E ao contrário do que dizem aqui, a primeira oposição, de que vamos sair, nós vamos perder patentes, vai ter sucateamento de emprego, e até a primeira frase que disse no POI, mesma quantidade de empregos, o que não ocorre. E agora eu vou explicar o porquê, já engajando com o caso. Vamos lá, o Brasil tem uma grande carência imediata de saneamento básico, de desenvolver indústria. A gente é um país ainda subdesenvolvido, um país agrário com isso. Existem demandas locais. A primeira oposição, ela não lida com o problema de que é muito mais oneroso para o Estado financiar do zero, criar toda uma matriz industrial. Você acha mesmo que a gente vai competir com microchip com Taiwan, que já tem uma base de ponta montada? Não é assim que funciona. Então, nessas áreas, é muito mais fácil para o hoje, para beneficiar a população nacional, que o Estado ele se vale assim também de empresas internacionais. E isso não tira o fato de que os campeões nacionais também atuem no Brasil. O cenário de vocês não precisa levar para esse absoluto. Então vamos lá, mesa. Primeiro ponto que foi bem destacado. O Brasil é um país que demanda de infraestrutura, de desenvolvimento de empresa, de saneamento básico. E quando o governo pega uma empresa como a Odebrecht, financia ela para fazer saneamento, primeiro, vai gerar emprego local. Isso cria uma demanda intelectual. As universidades vão gerar demanda de emprego, vão ter mais engenheiros, vão ter mais pessoas técnicas. Isso cria uma população mais bem educada. Como levantar a empresa do zero, como querem defender, seria até legal, não ideal, mas não é assim que funciona, porque a gente já tem que lidar com a concorrência de indústrias que já estão muito fortes no mercado. Para o caso de vocês dar certo, vocês tinham que fazer um protecionismo absurdo do Brasil produzir e vender também localmente, porque vocês ignoram o seguinte fato: se a China produz em grande escala uma indústria de ponta e ela vai vender esse produto do mundo subsidiado com um programa similar ao dos campeões nacionais, a gente não tem chance de vender produto nenhum porque vai ser mais caro. Porque eles já têm uma indústria pronta, eles têm o mesmo financiamento e a gente começa do zero. Por isso que o ponto de vocês não se aplica. Ponto de informação, primeiro governo? O nome da política é campeões nacionais, não internacionais. E nós já temos empresas muito fortes no mercado, como a Natura, de empresas 100% brasileiras. Entendi o ponto, mas aí é um erro de hermenêutica seu. Campeões nacionais, as empresas também estão aqui no Brasil. Nacionais é porque está no Brasil, não é porque é de origem de um brasileiro. Ponto de informação? Segundo. Deputado, como você me garante que o know-how é algo exclusivo do seu cenário? Pronto, até respondendo o primeiro ponto do governo, ela diz que existe a mesma quantidade de emprego. Isso é uma falha, porque o governo ele é capaz de criar demanda. A partir do momento que nós temos um país que não tem saneamento básico, que não tem indústria, e o governo pega um banco e financia uma empresa, faz uma parceria, olha, eu vou fazer um empréstimo de 20 anos a você, a uns juros muito abaixo do mercado, e eu quero que você faça tal obra, tal construção e desenvolva essa tecnologia. A partir desse momento, quando pega uma empresa pronta, primeiro fica mais barato, se você usa empresas mesmo que tenham uma sede local, e segundo, isso vai ter um efeito imediato. Então, nós trabalhamos com um cenário real de como o mundo funciona. E vamos lá. Aí tem outro ponto também. Primeiro, só para deixar claro, o mundo todo protege suas empresas e a sua economia dessa forma. Não é só a China, que é a economia mais desenvolvida do mundo, ela já mostra, aliás, até um comparativo. Até 1980, o Brasil era mais rico do que China, Taiwan, Coreia do Sul, juntos em escala industrial. E hoje o Brasil não tem uma tecnologia igual a esses países. E quando a gente vai comparar esses países, nós vemos que eles investem justamente isso, numa política para fortalecer a economia local, não ultranacionalismo de só do que é daqui. Por exemplo, será que a China ela não investe na Apple, que tem indústrias lá no seu território? Ela também cria financiamento, isenção de imposto de regiões, porque se ela não fizer isso, por que a Apple vai para lá? Então vocês têm que lidar com o cenário real. Então vamos lá, mesa, só para deixar claro. É assim que o mundo funciona. É muito mais caro fazer o que o governo quer, de financiar do zero, e não tem como o Brasil pegar esse produto e competir lá fora com a escala que já está pronta, com empresas que já têm uma ajuda de seus estados. E eles vão ter que provar isso, que vão conseguir fazer com que o Brasil sozinho invista em uma indústria para surgir e competir contra o mundo. Vamos lá. Aí foi destacado também a questão da tecnologia nacional. O que é dito aqui, que a gente falou sobre questão de patente, sucateamento de empresa e fuga de cérebros. Primeiro, a partir do momento que o governo já está investindo nessas empresas, é um estímulo, na verdade, para que elas fiquem aqui.
Elas não têm como sair levando suas empresas para outros locais, porque isso deve ser levado em conta. Existe um mercado local de consumo aqui dos seus produtos. A Odebrecht vai levar a empresa dela para fazer o saneamento do Brasil para onde? Lá para a França? Não tem sentido. A política de campeões nacionais, ela funciona exatamente por isso, porque ela funciona aqui. Então, a demanda, na verdade, para qualificação de emprego. Então, o que ela diz não se aplica. E na questão de patentes, ela está dizendo que uma pesquisa desenvolvida aqui vai sair para outro país. Mas, na verdade, o Brasil está muito atrás nesse quesito. As maiores patentes industriais do mundo hoje, microchip, alta tecnologia de ponta, o Brasil está tão atrás, que é muito mais vantajoso que a gente faça parcerias do que começar do zero. Isso até mesmo não impediria também uma regulamentação estatal de subsídio de investir em pesquisa em parceria com as universidades para compartilhar também o ônus desse subsídio. Então mesmo, nós trabalhamos com o mundo real. O Brasil gera empregos, resolve problemas imediatos, é menos oneroso, temos qualificação e estímulo e nós temos um produto mais pronto para ser competitivo internacionalmente. Muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo discurso, deputado. A adjunta da líder da oposição está convidada a subir ao púlpito. Bom dia, gente, todo mundo. Não, eu tô perguntando se todo mundo me ouve, se tá tudo bem. Só pra gente ver. Por enquanto a gente pode fazer assim, gente, sempre que vocês forem sair, podem deixar o microfone que tá funcionando melhor, no púlpito mesmo. Já funcionou as vozes. Mas aí como vai funcionar as vozes? A gente vai sempre pedir para uma pessoa da organização passar para a bancada que vai ter direito ao pó, tá? Perfeito. Posso começar meu discurso? Agora sim. Tudo bem. Bom dia a todo mundo. Desejo um ótimo debate a todos. Meus parabéns por estarem aqui na final com a gente. E eu começo meu discurso em 3, 2, 1. Beleza, mesa? Primeiramente eu vou pintar para vocês o que nós concordamos nessa moção, o que é uma questão que está de acordo de ambos os lados, o que nós discordamos. Nós concordamos que soft power internacional é muito importante em ambos os casos. Nós concordamos que é importante para a economia brasileira que a gente tenha empresas fortes no mercado internacional representando o nosso país. E esse é um ponto muito importante, representando a imagem do nosso país internacionalmente. É importante, então, investir na valorização dessas campeãs para poder vender mais produtos internacionalmente e a gente conseguir competir na economia. Mas o que nós discordamos factualmente até agora? Que empresas internacionais seriam melhores no caso do governo e seriam piores no caso da oposição, como campeãs nacionais. O problema aqui não é o investimento é sim benéfico, nós concordamos, isso aí está tudo de acordo, não precisa repetir. A gente acha que, no caso, as empresas nacionais seriam muito melhores por isso. Por quê? O avanço brasileiro se dá por meio da tecnologia nacional. E por que no nosso caso essa tecnologia nacional é muito melhor? Vou explicar para vocês quais são os principais impactos do caso de governo. No caso de governo, as empresas internacionais elas vão chegar no nosso país com a sua tecnologia. Aquilo que o governo chamou de know-how é basicamente tecnologia internacional chegando no nosso país e sendo aplicada na nossa indústria. Basicamente o que eles estão dizendo pra gente aqui, essas empresas vão chegar aqui sabendo produzir muito bem e sabendo produzir muito bem com base em tecnologias que não foram produzidas aqui. Essas empresas internacionais também, elas já estão colocadas no mercado e elas não dependem do governo brasileiro para se desenvolver. Existem outras maneiras de incentivar essas empresas a estarem no território nacional, como os próprios incentivos fiscais que não dependem necessariamente de facilitação de empréstimo, que pode ser muito mais benéfico no cenário para empresas nacionais. E por quê? E quais são os principais impactos no nosso caso? Por que isso é melhor no nosso cenário? As empresas nacionais elas vão valorizar muito mais o conhecimento nacional. Aquilo que eles chamaram de know-how, como eu falei, é basicamente tecnologia internacional chegando aqui. E como que essas empresas nacionais vão valorizar esse conhecimento nacional? Por meio de entender que a tecnologia que é produzida aqui é boa sim, vai sair mais barato para eles conseguirem comprar e elas vão pressionar, por exemplo, o governo para que as universidades elas tenham uma maior produção, um maior desenvolvimento de educação, ciência nacional por causa de demanda do mercado. Então, se o mercado nacional, se as empresas nacionais chegam aqui e falam, beleza, a gente precisa de uma tecnologia para tal coisa, então a nossa própria educação, nossa própria ciência e tecnologia nacional vai desenvolver para poder atender essa demanda que essa empresa nacional tem aqui. Diferente do caso deles, que nesse caso o mercado internacional já tem algumas soluções que são sim extremamente caras e não partem diretamente da nossa influência. Então, a longo prazo a gente tem desenvolvimento de educação, ciência e tecnologia
tecnologia nacional por causa de uma demanda criada no mercado nacional. E, obviamente, como a Larissa trouxe aqui, a gente tem a questão das patentes. Esse conhecimento fica retido no nosso país. Esse conhecimento fica... Ele pode sim ser exportado, ele pode sim ser passado por outras empresas, porque ele sim é um conhecimento bom. A gente não está falando aqui que o Brasil produz tecnologia ruim. Só que esse conhecimento vai estar vinculado ao nosso país. Essa vinculação desse conhecimento ao nosso país é muito importante. Por quê? Porque o cenário que a Larissa mostrou para vocês, gente, essa fuga de cérebros ela é real, essa internacionalização, essa globalização é real. Então, sim, certo nível de protecionismo nesse caso é importante para que a nossa tecnologia realmente dê frutos para o nosso país e a gente tenha desenvolvimento de um sistema como um todo. A gente está falando também de conhecimentos localizados, de saber como atuar no nosso país, conhecer o mercado do nosso país. A gente está falando sobre conhecimentos que partem daqui de dentro. E a gente também está falando sobre infraestrutura nacional. Então, existe um desenvolvimento positivo em escoamento de produção, existe um desenvolvimento positivo em empregos. Nesse caso, essas empresas nacionais, elas têm muito mais poder nacional para poder pressionar esse governo, para poder desenvolver melhor os nossos portos, desenvolver melhor o transporte interno. Então, a gente vai desenvolver melhores rodovias, ou no caso, ferrovias, que talvez fosse uma solução muito melhor para o nosso país. Afinal, o nosso sistema rodoviário é horrível. Mas a gente tem aqui um desenvolvimento muito melhor para o escoamento dessa produção. A gente tem um desenvolvimento muito melhor para esse mercado, o que é positivo também para a chegada das empresas internacionais aqui. Por quê? Porque quando a gente tem essas empresas internacionais dentro do nosso país, precisando desse escoamento, precisando dessa produção sendo desenvolvida aqui dentro, elas não têm tanto poder de influência quanto uma empresa nacional tem nesse quesito, e elas ainda assim vão precisar desse tipo de infraestrutura que o nosso país não tem. Vai para a segunda casa. Laura, mas não é muito estudante, eu posso investir em nacional e investir nas campeãs nacionais também. Então, mas é exatamente o que eu falei, as empresas internacionais já estão colocadas no mercado, elas não dependem do governo brasileiro para se desenvolver. Ninguém mais vai investir nas empresas nacionais se não for o nosso governo. A gente não tem esse tipo de desenvolvimento aqui dentro do país, a gente não tem uma indústria forte, a gente não tem grandes empresas que são vistas internacionalmente como muito boas, exatamente porque falta investimento, porque grandes empresas internacionais estão tomando esse lugar ao receber investimento do nosso governo. Elas estão tomando esse lugar que elas deveriam estar ocupando. Essas empresas internacionais podem sim ter incentivos fiscais para continuarem aqui e ainda mais se beneficiarem dos próprios aportes incentivados nacionalmente, por exemplo, os importos e transportadores. Pode falar. Os problemas que você traz surgiram justamente quando essa política acabou. A fuga de cérebros que ocorre hoje é justamente essa falta de financiamento. E os benefícios de a parceria de universidade de trabalho existem no nosso caso. Perfeito, nós não estamos falando que a política é ruim. Eu falei isso aqui com vocês, nós não estamos falando que essa política de incentivo é uma política ruim. Nós estamos mudando o foco dessa política de incentivo para que nós possamos ter. Você fala, nossa, mas nós não temos empresas grandes, nós não temos empresas de referência. Mas a longo prazo o nosso país precisa ter empresas de referência. A gente precisa ter competitividade no mercado internacional e a gente tem muito mais influência sobre como que a nossa política nacional funciona com empresas nacionais. Porque essas empresas, elas têm poder. As pessoas que são donas das empresas, elas não são qualquer como nós que votam na política, ela tem influência política. Essas empresas, essas pessoas, elas são pessoas do nosso próprio país que vão ter influência na nossa política. Quando a gente tem essas empresas internacionais querendo influenciar a nossa política, ela simplesmente pode querer mudar a lei trabalhista aqui dentro do nosso país sem necessariamente pensar, nem mesmo serem parte da nossa economia nacional, porque elas são empresas internacionais, elas saem a hora que elas quiserem, a depender das condições que o país está enfrentando no momento. Nesse caso, então, os nossos impactos eles são mais importantes para o futuro no momento, porque esse incentivo faz com que a gente possa ter competitividade internacional, faça com que a gente possa desenvolver outras áreas que não são só a indústria, outras áreas como a tecnologia, como a ciência, como a educação e outras áreas também como a infraestrutura nacional. Então é um desenvolvimento positivo em escoamento de produção, um desenvolvimento positivo em empregos. É um desenvolvimento que ocorre muito mais no nosso caso. Eu não estou falando que não vai acontecer no caso deles, eu estou falando que acontece de uma maneira muito melhor no nosso caso. Então é uma questão que eles não conseguem provar pra gente de como que investir em empresas internacionais seria muito melhor se as empresas já são grandes, elas não dependem do aporte financeiro do governo, elas têm outros incentivos para estarem dentro do nosso país e a gente vai ter um cenário muito melhor quando a gente investe em empresas nacionais que têm mais influência política e uma influência política positiva, porque ela é uma influência política interna dentro do nosso país, que pode desenvolver muitos outros setores e garantir que o país no futuro, que o Brasil no futuro seja um país que tem competitividade internacional com as suas próprias empresas, seus próprios produtos e suas próprias tecnologias. E por isso, muito orgulho em meu povo.
A mesa reconhece o seguinte. Você está reconhecida. Perdão, amigos. Abrir o Debate Keeper por razões de organização. Ok. Dá pra me ouvir? Tudo ótimo? Beleza. Começando em 3, 2, 1. Mesmo, vamos começar com uma consideração inicial. Ser líder é a intenção de toda empresa, de todo empresário no exterior. Mas quando a gente fala de criar líderes, essa não é exatamente a intenção do Estado, porque o mercado interno sempre vai ter líder de qualquer forma. Você sempre vai ter alguém que está controlando o lado do mercado. Por que, então, fazer esse tipo de política? Porque o Brasil, convenhamos, não é o país mais atraente do mundo para que você coloque uma sede, desenvolva uma indústria, desenvolva infraestrutura e, enfim, invista a longo prazo. Instalar sede num país envolve achar que os insumos compensam lá, que o mercado interno presta, mas é só que construir só é muito mais do que construir apenas uma fábrica, é ter o país como seu centro. É você dizer, esse país tem liquidez, esse país tem influência, eu me importo com a política desse país, porque boa parte da minha produção, boa parte do meu pensamento, boa parte dos meus organizadores e administradores estão centrados lá. A gente costuma imaginar, por exemplo, sedes nos Estados Unidos e aí várias indústrias em outros países, isso é bem comum. As influências para criar uma sede e, por exemplo, as influências para criar uma indústria são bem diferentes, a depender de, enfim, questões como insumos e políticas. Qual o incentivo, família? Investimento atrai. A ideia de ser ajudado pelo Estado a se tornar líder do mercado consumidor do grande Brasil é atraente. Você está virando para uma empresa que poderia, por exemplo, colocar a sede ali, ou poderia não colocar a sede ali, e dizer que você está ativamente ajudando ela a se consolidar ao longo do Brasil, a criar fábricas, a, enfim, criar toda essa infraestrutura de produção, para que ela tenha um controle da nossa demanda, o que é muito positivo. Com esse sonho de vir para o Brasil, de se instalar, de criar infraestrutura, de engajar com o mercado, de se expandir, você está dizendo que as empresas campeãs vão poder fazer isso de forma facilitada, que é basicamente o que elas precisam para fazê-lo. Por que isso é bom? Eu vou comentar depois o que o On, na verdade, falou do pós do emprego. Mas, em primeiro lugar, isso movimenta a economia de forma geral. Não é apenas estamos gerando emprego. É também nós estamos comprando insumos externos, nós estamos investimento em transporte, nós estamos criando fábricas, escritórios, emprego, qualificado ou não. Mesa, se você investe em alguém para controlar, se tornar líder do mercado interno, você não está dizendo que vai ter uma sede que não vai engajar com o mercado interno. Você está dizendo que essa sede vai criar uma fábrica aqui, uma fábrica no outro estado, uma fábrica no terceiro estado. Ela vai criar uma rede que conecte tudo isso. Ela vai se importar com a situação das estradas entre essas áreas, porque ela vai ter que suprir o mercado consumidor que ela acabou de conquistar. Ela vai ter que se importar, na verdade, com como exportar os produtos que ela está produzindo aqui agora. É um investimento muito maior do que simplesmente, tem uma empresa que está ali, ou tem uma fábrica ali. Você está tornando aquilo o centro. Você tira, em outro lado, para a população, a necessidade de você, por exemplo, necessariamente importar serviços e produtos de qualidade, porque, e eu vou usar essa palavra de novo, sim, oposição, o know-how do exterior se enraiza aqui. Sem taxas, esses produtos são barateados para a população, os serviços também, de qualquer forma, e eles passam a comprar e vender aqui dentro. Isso é literalmente uma movimentação direta da economia nacional, é mexer com o PIB. É fazer com que todas as pessoas, desde os caminhoneiros até as pessoas que, sei lá, vendem insumos para qualquer que seja, a galera que vende papel para as empresas, todos esses movimentam. Todos esses setores são movimentados. E fazendo isso, a longo prazo, o Brasil se torna mais atraente para literalmente qualquer outra empresa. Se você tem uma infraestrutura consolidada, se você tem diversas empresas estrangeiras se importando com a condição das estradas, se importando, digamos, com a questão política, com a questão de impostos, você está dizendo que é da relevância de empresas importantes manter o Brasil um local mais atraente do que ele era anteriormente para se consolidar, para se enraizar e para desenvolver a longo prazo. O que fortalece a entrada de empresas, não para colocar uma sedezinha ali e não mexer, mas para produzir para o Brasil, para produzir dentro do Brasil com insumos brasileiros. Pode falar, né? Nina, os estados do Brasil já disputam quem que vai dar um incentivo fiscal de tanta empresa que quer entrar aqui. Nós temos um mercado consumidor muito forte. Por que isso é tão mais importante? Porque o incentivo é extremamente relevante para que isso de fato aconteça. Vamos fazer um rápido momento aqui, já vou passar para uma outra coisa. Quando a gente fala
da diferença de, por exemplo, investir em uma indústria local versus investir em um empresário estrangeiro, a diferença é clara. Quando você desenvolve uma indústria e um comércio do zero, isso é necessariamente difícil. Nacionalmente é preciso que o Estado invista muito nisso. Até as indústrias ricas que nós temos, que são locais, sobrevivem em grande parte com investimento externo. Sempre existe esse auxílio financeiro externo. Agora, por outro lado, imagine um empresário estrangeiro com capital e know-how que não vai mais apostar um pouco do seu capital em empresas BR com pouca projeção e também não vai apostar o seu capital dizendo talvez eu abra uma empresa no Brasil que ajude, porque ele vai ter um incentivo direto do Estado. Ele vai poder incentivar muito diretamente, pois a empresa dele, de forma direta, eles sabem exatamente como boas são as chances de ter a demanda brasileira, eles sabem exatamente onde eles vão poder construir, por exemplo, porque o Estado vai estar ajudando eles nessa construção de estratégia e financiamento. E com a mesma oferta de recursos, se você anuncia que você vai fazer uma estratégia de campeões nacionais, você está basicamente atraindo empresas para se alocarem aqui, pela chance de elas serem escolhidas para receber esse investimento e serem campeões nacionais. Então, com a mesma quantidade de recursos, você pode construir 3 empresas do zero, ou você pode atrair 40 e consolidar 10, porque eles vão receber investimento estrangeiro direto, know-how absolutamente direto, e a maioria delas vai ser consolidada sem nenhum problema. E diga-se de passagem, isso é positivo inerentemente. E todas as outras empresas que vieram e não necessariamente estão recebendo ajuda do governo também vão conseguir, por exemplo, se consolidar e disputar mercado. Nós não estamos dizendo que essa empresa necessariamente vai conseguir, mas a atração para empresas estrangeiras é o central aqui. Deputada, como você me garante que o cenário é exclusivo desse cenário, dessa política específica? Qual é a garantia que você me dá disso? Porque, como foi falado literalmente tudo aqui, o fato é que a empresa, e isso é um fato muito comentado na questão de infraestrutura, o que acontece aqui é que ter sede não equivale a produzir, sede no Zeeway na fábrica de Ásia Menor é comum, mas é justamente por isso que essa política funciona, justamente por isso que ela traz impactos extremamente positivos. Porque agora essa sede que não move, que não iria para o Brasil, passa a ter incentivos a abrir fábricas, a ver estradas, a produzir de dentro para fora do país, ela passa a criar infraestrutura e se preocupar com estradas, pois assim ela será líder nacional. A longo prazo, mesmo que a empresa saia, mesmo na pior caso, que o Estado investiu numa empresa, se consolidou completamente, vendeu para todo o Brasil e resolveu sair, os investimentos infraestruturais vão ficar. E isso, de novo, eu vou reiterar várias vezes, é preciso notar porque o Brasil não é o país mais atraente para você se consolidar. Se você é um empresário dos Estados Unidos, você não vai virar e dizer, cara, eu vou investir, vou colocar a minha sede no Brasil. Você pode colocar uma fábrica no Brasil, 2 fábricas no Brasil, mas o que nós acabamos de saber com o setor automobilístico é que normalmente eles acabam tirando em algum momento. Esse incentivo não é só para chegar, é para chegar, ficar, se estabelecer a tal ponto que deixa de render para um país sair se ele já tem uma infraestrutura consolidada pelo Brasil inteiro. E é só isso que essa política faz. É muito fácil entrar, ter uma sede em uma fábrica, agora fornecer para todo o mercado interno brasileiro é algo que a média das empresas não está disposta a fazer. O Brasil é muito grande, você precisa de muitas fábricas, você precisa se importar com as estradas para conseguir fazer qualquer coisa aqui dentro. E isso não é comum. É comum que haja uma produção interna, mas mais do que isso não. Comentando rapidamente, fuga de cérebros, muito pelo contrário. Se eu posso ocupar uma vaga incrível numa empresa alemã na Alemanha ou aqui dentro, eu vou preferir ficar aqui dentro. Você cria empregos qualificados, mas acima de tudo você cria empregos pouco qualificados para empregar a massa de desempregados que não são qualificados. Com isso, orgulho. Muito obrigada, deputada. A membra da oposição já está reconhecida. Fazer um teste aqui no áudio. Teste. Perfeita. Todas me ouvem? Perfeito.
também. Perdão. Eu achei que ainda estavam resolvendo problemas técnicos. Certo. Antes de mais nada, quero, obviamente, agradecer e dizer o quanto eu estou honrada de estar aqui junto com esses debatedores incríveis, nomes muito proeminentes do cenário de iniciados nacional, e também a todos que chegaram muito perto e que me ajudaram muito a construir o que estamos construindo aqui. Vamos lá. Inicio meu discurso, finalmente, em 3, 2, 1. Mesa, antes de mais nada, eu quero trazer para vocês um contexto que, infelizmente, não foi trazido pelas primeiras bancadas desse debate. A gente precisa pontuar, primeiramente, qual é a relevância da retomada da política das campeões nacionais para o momento atual do crescimento do Brasil. A gente está vivendo um cenário de baixo desenvolvimento econômico após a pandemia do Covid e uma péssima gestão. Então, estamos trabalhando aqui necessariamente com uma métrica de necessidade, uma métrica de urgência. A economia brasileira precisa voltar a crescer e precisa voltar a crescer agora. Nós estamos lidando com um cenário catastrófico e, por isso, a gente demanda uma política muito mais eficaz do que a das campeões nacionais. Aqui nós temos também o frame que foi muito bem trazido pela primeira oposição em relação ao PIB enfraquecido devido ao sucateamento das empresas e, de fato, concedemos isso, mas a gente tem também um cenário de muito mais relevância, de muito mais impacto, visto que estamos lidando com o pós-pandemia. Vamos lá. Outra coisa que foi muito trazida aqui foi a vantagem ou não de essas empresas se estabelecerem e permanecerem no Brasil. A gente tem que lembrar que a gente está lidando aqui com um país em desenvolvimento. Países em desenvolvimento têm como características primordiais ter uma grande população, ou seja, um grande mercado consumidor e geralmente um mercado consumidor crescente, porque são países que costumam ter um crescente investimento em tecnologia também, grande possibilidade de extração de recursos naturais, acesso a recursos naturais que também é facilitado e infelizmente, porém, nesse cenário vai funcionar para a gente, direitos trabalhistas um pouco mais flexibilizados. Então nós temos sim já muitos atrativos para que essas empresas venham para o Brasil. O Brasil não é um país que as empresas simplesmente podem abandonar quando elas bem entenderem. O Brasil é um país, sim, que oferece grandes motivos para que essas empresas se estabeleçam e continuem aqui. Então, nós já explicamos isso, já explicamos que, infelizmente, como foi trazido pela nossa Casa Alta, com impacto muito maximizado, de maneira catastrófica, as empresas não podem simplesmente fugir do país ou simplesmente não vão desprezar o país, porque ele tem sim potencial para crescer. Ganha esse debate quem demonstrar que consegue resolver de maneira mais rápida, pelo que eu já expliquei do contexto da Covid, e democratizada o problema do baixo desenvolvimento econômico brasileiro e elevá-lo ao patamar de país desenvolvido por meio da diversificação das fontes de renda, porque, como já foi bem trazido, a gente depende principalmente da exportação de commodities e também de criar mais empregos qualificados. E aqui nós vamos mostrar que isso acontece no nosso cenário com uma contrafactual que ainda não foi trazida também, que é a da Joint Venture, que consegue unir os benefícios de ambos os lados e promover o crescimento do país de maneira orgânica e priorizar as empresas nacionais ao mesmo tempo em que está dando entrada aos investimentos internacionais. Já explicamos como que o país tem poder de barganha para fazer isso. Já explicamos que o país tem um grande mercado, que o país tem muito potencial de extração de recursos naturais e que o país tem também poucos direitos trabalhistas. Tudo isso oferecendo um incentivo para que as empresas se estabeleçam aqui. Vamos lá. Nosso ponto aqui é dever do Estado promover o desenvolvimento, não apenas o crescimento econômico concentrado. Essa política de campeões nacionais promove uma seleção de empresas específicas que vão acabar por concentrar toda a renda que vai entrar nesse país. Consequentemente, a gente tem uma perda desse cenário de livre mercado, desse cenário de competitividade que faz com que os serviços melhorem e que faz com que o país se desenvolva cada vez mais no cenário econômico. A gente tem um incentivo para que essas empresas venham para cá, se estabeleçam aqui com linhas de crédito bacanas, ok? Só que essas empresas, com o passar do tempo, vão passar a se desenvolver e minar completamente as empresas locais que já são sucateadas, como foi trazido pela nossa Casa Alta. Mas aqui nós explicamos que esse investimento
esse investimento pode acontecer de uma maneira mais inteligente, de uma maneira que conecte essas empresas nacionais que precisam tanto de investimento. E isso se dá por meio da joint venture. A joint venture, para quem não sabe, vou trazer uma breve definição aqui, é um regime em que as empresas internacionais trabalham em conjunto com as empresas nacionais, tanto em termos de divisão de insumos, quanto em termos de transferência de know-how. Então, aqui nós temos uma possibilidade de essas empresas se injetarem aqui com melhores condições de crédito também, mas de serem obrigadas a trabalhar em conjunto com empresas nacionais, transferindo know-how, transferindo lucros que vão ser aplicados diretamente no país. Então, aqui nós temos uma possibilidade de um PIB que vai vir totalmente para cá e que vai ser revertido em políticas públicas que podem, inclusive, melhorar o investimento nas universidades, o investimento em qualificação universitária para a mudança desses empregos, para a criação de mais vagas qualificadas. Então, nós temos, além da geração de empregos, também a possibilidade da criação de mais postos qualificados, justamente porque esse capital que, em grande parte, no sistema das campeões nacionais, acaba por ser transferido para outros países, que são, de fato, os donos dessas empresas que viriam para cá, acaba sendo revertido aqui. Então, nós temos a possibilidade de, no curto prazo, injetar esse dinheiro aqui e melhorar a nossa economia, que precisa urgentemente de melhora, e também de conseguir, no longo prazo, ser capaz de transferir o know-how e fazer com que a gente passe a produzir a nossa própria tecnologia, com cedo para a primeira casa. O aspecto de urgência é favorável a nós que já pegam a estrutura montada e de necessidade. E o sistema de política de campeões nacionais não exclui os benefícios brasileiros. Certo. Tudo que vocês trouxeram aqui é relevante sim, porém não é mutuamente excludente. No nosso cenário, a gente também tem as empresas que já vêm para cá com uma estrutura montada e que são capazes de transferir todo esse know-how, toda essa infraestrutura para as empresas nacionais. Então, nós temos no curto prazo essa injeção na economia e também temos no longo prazo essa transferência de know-how que faz com que, no longo prazo, essas empresas brasileiras passem a se desenvolver de uma maneira mais efetiva. Então, nós ganhamos nessas duas métricas que são essenciais para esse debate. Nós somos capazes de levantar o país e alçá-lo futuramente ao patamar de país desenvolvido, o que, novamente, deve ser o dever do Estado. O dever do Estado não é simplesmente promover o crescimento econômico de maneira totalmente discricionária, mas sim o desenvolvimento econômico distribuído. E aqui nós temos sim a necessidade de fazer com que esse capital seja distribuído entre empresas nacionais, entre pequenos empreendedores que têm essa necessidade e que vão de fato fomentar um mercado competitivo e capaz de levar o nosso país ao maior patamar possível de desenvolvimento. E com isso encerro meu discurso e muito orgulho em opor. Cada deputada tem excelentíssimo tempo. A UIP do governo está reconhecida. Desculpa. Estou muito honrada de estar aqui com vocês nessa final de iniciados do Nacional. Enfim. Tá, eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Tá, mesa, vamos lá. O que a gente está falando aqui? O que a gente está debatendo? Qual que é o ponto desse debate? A gente quer um Brasil crescendo, a gente quer uma economia forte, a gente quer uma economia brasileira mais industrializada, mais potente no mercado. Basicamente. Então, por que a gente está propondo aqui? O mais interessante para isso é a gente adotar, a gente readotar, a gente retomar com a política das campeãs nacionais. O que acontece? Por que as empresas estrangeiras são mais favoráveis do que, nesse sentido, as empresas nacionais como um todo?
Primeiro de tudo, as estrangeiras elas têm mais recurso, mas elas têm pouco incentivo para vir para cá. Eu vou explicar um pouco mais à frente nessa questão do recurso, mas enfim. O Brasil, ele tem, tipo assim, essas empresas, mas tem pouco recurso. E por que então a gente não chega e, tipo assim, não retoma com essa política e só vai ficar foco nas nacionais? O que acontece? É mais complicado a gente construir tudo do zero, é mais complicado a gente chegar e investir tudo. Se eu quiser engajar, até engajar com um ponto que primeira posição traz, que tá tudo sucateado, bota fé, mas tipo assim, então é muito pior e muito mais doloroso você chegar e investir nisso. Mas perceba, quando a gente está falando aqui de adotar essa política, a gente fala que o mais importante é não só trazer, tipo assim, o foco é trazer a sede pro Brasil. Isso é muito importante. Então, tem uma coisa bem clara. Eu não sei se, tipo assim, acho que não ficou claro durante o debate, mas é uma coisa que só a Nina traz, isso já é um ponto muito bom para a nossa bancada do segundo governo, que é, de fato, a caracterização dessa política. Como que funciona? O Estado brasileiro chega e fala assim, ok, tem várias empresas, tipo, Estados Unidos, China, enfim, tipo, não sei agora os países, não importa, mas ele vai chegar, vai disponibilizar esses recursos para essas empresas virem para cá e instalarem as sedes delas aqui. E por que isso importa, Mesa? Porque, basicamente, você gera uma competição maior. Então, você seleciona as empresas mais potentes, as empresas melhores. Quando você fala assim, ó, eu tô dando, tipo assim, recurso para qualquer pessoa, que foi uma coisa que a Lara trouxe no apoio dela, de basicamente, qualquer empresa pode vir, eu vou incentivar essas pessoas a virem aqui. Perceba que você não está selecionando bem as empresas, podem ser empresas que necessariamente geram sucateamento. Mas, quando você chega e fala assim, olha só, eu vou selecionar as melhores empresas, você tem que as empresas, elas vão como um todo buscar e se engajar mais com, tipo assim, beleza, eu quero ser melhor, eu quero ser, tipo assim, me desenvolver melhor para eu poder vir e me tornar uma líder nacional. Isso é muito importante, tá, basicamente. Mas por que então, tipo, uma coisa que primeira bancada não conseguiu diferenciar, que é o seguinte, não é só você trazer as empresas para cá. Perceba mesmo, o caso deles é basicamente focar em, tipo assim, como que vai gerar mais tecnologia e emprego como um todo. Mas perceba que isso não é exclusivo necessariamente da política de campeões nacionais. Mas por que, Olivia? Basicamente, o que acontece? A gente exige, como eu acabei de falar, a instalação da sede dessas empresas no Brasil. E por que exigir a sede é boa? Porque a sede ela envolve centralidade de influência. Quando você chega e traz uma fábrica, elas são poucas, são perto dos centros e não geram engajamento com todo como país. Mas quando você obriga a sede, você traz mais recurso para isso, você traz mais malha industrial e isso é muito importante. Porque com isso, tipo assim, você obriga que a política dessa empresa seja mais expansiva. Você faz com que envolva toda a economia do país, isso é muito benéfico para o crescimento deles. Agora, engajando diretamente com a segunda posição. Eles querem falar da questão do caso da métrica de urgência. E eu concordo muito com eles, porque eles são a única mesa que conseguem trazer que a gente está falando de retomar essa política hoje, nos dias atuais. E por que é tão importante? Basicamente, a gente concorda que investir em empresa como um todo pode gerar mais emprego. Só que quando você chega e investe em empresas que já têm recursos, que já são boas lá fora, e você traz elas para cá, o que acontece? Uma malha industrial mais fácil. É muito mais fácil você chegar e falar assim, olha só, você empresa tem recurso, eu vou te dar mais grana, você vem aqui pro Brasil, você consegue investir mais do que investir do zero. Isso é mais rápido, isso é mais efetivo. E não só isso, mas também, quando eu for explicar um pouco mais de primeira posição, vou ter uma melhor preparação para o cenário futuro. Mas por que tem melhor preparação para o cenário futuro? Agora, falar a questão de sucateamento. Por que não necessariamente acontece? Só para deixar... Ok. As empresas, como um todo, elas querem crescer. As empresas querem estar num cenário político estável, que elas possam, tipo assim, se movimentar. O que acontece? As empresas elas vão querer desenvolver estrutura, elas vão querer construir coisas, como a Nina trouxe muito bem no discurso dela. Basicamente, se eu sou uma empresa muito boa, e eu não estou trazendo só uma fábrica para ficar perto de Belo Horizonte, estou trazendo, tipo assim, minha sede, estou trazendo várias filiais que vão ficar pelo Brasil. Eu vou querer que tenha uma estrutura boa, eu vou querer que tenha portos melhores, estradas melhores. E basicamente, então, eu vou investir nisso. E perceba como que isso é muito bom, porque não só está gerando emprego pra caralho, perdão o palavrão, mas, tipo, você já está resolvendo a questão do desemprego que é atual hoje no Brasil, mas você também faz com que, tipo assim, a infraestrutura brasileira como um todo seja muito melhorada. Essas empresas já têm recurso para isso, e você chegar e o Estado criar e retomar essa política é um incentivo ainda maior para isso acontecer. Então, você como um todo já tem infraestrutura melhor. Beleza, o mercado, tipo assim, o Brasil vai se tornar, então, o mercado mais atrativo. Mas por que esse mercado mais atrativo? Perceba, o que é um grande problema hoje no Brasil? Instabilidade política como todas as pessoas não querem vir pra cá. Mas quando você tem, tipo assim, várias empresas que já vêm pra cá pro Brasil, já têm sedes instaladas aqui, você percebe como um todo, a imagem que passa é o seguinte, o Brasil é estável, o Brasil quer empresa sim. Então a gente vai receber mais investimento nesse cenário, porque são empresas já conhecidas internacionalmente, os investidores estão mais familiarizados, vão querer investir mais. Então, basicamente, isso é muito melhor. E aí, até engajando até, tipo assim, qual pode ser o nosso pior cenário que acontece? Acontece que a gente chega e não consegue, tipo, desenvolver essa empresa de fato, elas não se tornam líderes nacionais. Só que a gente pode ter, então, um sucateamento temporário, mas a gente tem uma economia como um todo que já foi muito movimentada e a infraestrutura que elas construíram já vai permanecer para as próximas indústrias. Pode. Vocês mesmos
falam que o Brasil não é um país muito atraente porque não tem um mercado interno forte. Ter empresas nacionais fortificadas ia atrair mais investimentos internacionais e melhorar mais ainda a nossa obrigada. economia. O que acontece, Mesa? Qual que é o grande problema aqui da primeira posição? Elas não engajam com a moção. Elas falam que, tipo assim, elas querem rodar um princípio lógico de investir na indústria nacional, é muito importante, é muito benéfico. O que acontece? Isso não é excludente. Quando a gente fala de colocar a política das campeãs nacionais, eu não estou falando assim, olha só, eu tenho X recursos, eu posso colocar ele nacional ou internacional, qual que eu escolho? A gente não está falando isso, a gente está falando o seguinte, o debate é, a gente vai retomar ou não com essa política. Isso não me impede de investir em política em empresas nacionais. Isso não me impede de investir, por exemplo, como ela disse que eu falar, na Natura. Eu posso continuar investindo. A questão é, eu volto com essa política ou eu não volto? Elas não engajam com isso porque elas estão fora desse debate. Tá, basicamente. Agora, então, falando um pouquinho sobre a segunda posição, deixando bem claro por que a gente ganha delas também. Mesa, o que eles querem falar é que, tipo assim, métrica de urgência que o deles é mais fácil. O que fica pouquíssimo intuitivo, como a gente já mostrou, e foi o caso que mais rodou aqui, que as empresas nacionais como um todo, hoje no Brasil, são fracas. Então, tipo, como que você quer fazer uma coisa rápida com empresas fracas e que, tipo assim, não, muito melhor você trazer empresas de fora que já tem uma estrutura maior e que você consegue construir mais facilmente com os recursos delas? Então, assim, a métrica de urgência a gente ganha. Então, por que a gente ganha também de primeiro governo? Basicamente mesmo, os ganhos deles são gerais. Eles não engajam com o fato da política, de fato, da política das campeãs nacionais, elas só querem falar de tipo, como é bom ter emprego, como é bom ter tecnologia. Eu mostrei, mas perceba, como que necessariamente com as campeãs nacionais, isso é mais específico, não é só no geral você trazer uma empresa boa da China para cá, é você como que essa política como um todo incentiva, não só talvez tecnologia, mas principalmente o desenvolvimento do país como um todo. Então, só no nosso caso de segundo governo, eu consigo te mostrar como que a economia como um todo é movimentada, como que a nossa infraestrutura vai ser melhorada e como que o Brasil, então, a economia dele vai melhorar. E é por isso que eu tenho muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo discurso, deputada. Para finalizar o caso das oposições e do debate de hoje, o Ive está convidado a subir ao púlpito. Alô? Perfeito. Todos me escutam bem, mesa? Antes de mais nada, para mim é um prazer inenarrável estar aqui nessa final de iniciados do CBD, principalmente representando tanto a minha SDD quanto o próprio Nordeste, então estou muito feliz e realizado em estar aqui no dia de hoje. Então, antes de mais nada, sem mais delongas, iniciaria o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, perceba como é pertinente que eu venha para cá para vocês trazer uma breve contextualização do que está rolando nesse debate. Mesa, as casas se delimitaram em concentrar essa disputa principalmente entre empresas nacionais ou empresas internacionais recebendo essa injeção econômica que a moção propõe. Mas perceba que a moção ela não pede essa limitação. Mesa, a moção ela permite a análise impecável que a minha dupla trouxe para vocês sobre a nossa contrafactual. E como essa contrafactual ela pode ser muito mais bem aplicada, levando interesse tanto o que a primeira oposição trouxe quanto o que o primeiro governo trouxe. Então a gente tem aqui nesse contexto muitos fatores que não são mutuamente excludentes com os fatos que a gente trouxe para vocês. Então, mesa, eu preciso que vocês percebam, antes de mais nada, esse fato. Mas vamos lá. Partindo diretamente já para uma análise do primeiro governo, eles trazem um caso muito bom sobre o know-how e sobre como esse know-how é muito relevante para o cenário econômico brasileiro e a gente concorda com isso plenamente. Parabéns, primeiro governo, vocês fizeram uma boa análise sobre isso. O único problema é que, mais uma vez, isso não é mutuamente excludente. Yasmin consegue trazer o impacto do know-how para o nosso cenário a partir do momento em que ela propõe o cenário do joint venture para vocês. Então, o know-how ele existe também no nosso cenário e ele existe ainda sem comprar os ônus que a gente apontou para vocês que diz respeito às campeãs nacionais. Então a gente, no nosso cenário, é capaz de unir tanto o útil ao agradável. A gente consegue pegar para vocês o melhor desses dois cenários. Então, mesa, perceba que durante todo o discurso eu fiz POI perguntando para todas as casas como elas me garantiam que o know-how era algo exclusivo do cenário delas e elas em nenhum momento me deram nenhuma garantia. Então, por favor, percebam esse fato. Vamos lá. Ainda se delimitando sobre o primeiro governo, eles trazem justamente esses impactos, o incentivo a criar uma infraestrutura, o incentivo
incentivo de deter um know-how, o incentivo de criar empregos e o incentivo de influenciar essa competitividade. Mas esses impactos são todos mitigados ou até mesmo são trazidos para o nosso cenário com essa nossa contrafactual, com essa joint venture que Yasmin apresenta para vocês. Então vamos lá, mesa. Seguindo para isso, a gente, depois desse discurso, a gente viu no discurso da primeira oposição, principalmente um discurso centrado, que no que eu acredito ter sido o ponto mais pertinente deles, que foi da nossa Casa Alta, que foi justamente a possibilidade de uma permanência maior. Beleza, mas eles têm um mérito em reconhecer que não há um risco, que no cenário deles, no nosso cenário, não há esse risco tão grande da saída das empresas. Mas o impacto que eles compram é muito maior do que de fato ele é. Mesa, as empresas elas não vão sair na hora que bem entenderem. Elas saem na hora em que se torna inconveniente para elas ficarem naquele país, de acordo com a sua conjuntura atual. E isso não é necessariamente o único ruim, porque isso também pode servir como uma espécie de accountability para o próprio governo, uma espécie para que o próprio governo preste atenção dentro das suas conjecturas para que ele não perca isso, porque se, por exemplo, quando a Ford saiu do Brasil, que foi o exemplo que eles deram, o governo Bolsonaro ficou completamente mal visto. Então há um incentivo para que essas empresas permaneçam aqui e principalmente permaneçam com seus empregos. Então a gente acredita que há esse mérito, mas não se dá da forma como eles colocam. Então vamos lá. Eles também não compram o fato de que esse avanço brasileiro se dá somente pela tecnologia nacional. Mas mesmo, perceba que nessa métrica de urgência a gente precisa do melhor que há, e o melhor que há não é a tecnologia nacional, infelizmente. Então o know-how ele já é desenvolvido e é justamente isso que o Brasil precisa, de uma eficiência que se dê imediatamente. O desenvolvimento da tecnologia nacional ainda assim pode ocorrer paralelamente e ainda assim ocorrer fazendo uso do próprio know-how. Também uma coisa não exclui a outra. Então a gente discorda desses fatos da nossa Casa Alta. Mas vamos lá mesmo. De acordo com o segundo governo, a gente viu neles uma premissa de que o Brasil ele não é um país atrativo. A gente viu uma premissa de que o Brasil precisa desses investimentos para que as empresas internacionais venham se alocar aqui. Mas, mesa, eles falham em perceber, eles falham em reconhecer o que Yasmin apontou para vocês, que é um mercado consumidor que é muito grande. Eles falham em reconhecer o desejo de expansão dessas empresas internacionais e principalmente o desejo de expansão dessas empresas que são para países que são proeminentes. Então, veja bem, mesa, a gente já elencou esses pontos para vocês, a gente explica por que o país pode ser atrativo e por que ele possui esse poder de barganha com as empresas internacionais. Então, a partir do momento que a gente traz essa resposta para vocês, o nosso caso se torna mais relevante, tendo em vista essa análise. Então, a gente acredita que, a partir de um ponto do dever do Estado, essa equidade ela é o que mais importa. Então, a gente acredita que o contexto dessa desigualdade de desenvolvimento que se daria em fomentar apenas essas empresas do cenário do governo não deve ser posto. A gente acredita que, a partir do momento em que você consegue unir o know-how das empresas internacionais com o fomento também às empresas nacionais, a gente consegue apresentar para vocês um cenário mais relevante dentro da conjuntura atual do país. Antes de prosseguir, por favor, sua pergunta. Qual o incentivo que essas empresas internacionais teriam em fazer joint ventures com empresas nacionais que não são especializadas e não são proeminentes no mercado? Deputado, eu acredito que a partir do momento em que a gente explica o poder de barganha do Brasil, a gente explica para vocês como que isso pode se dar. Mas vamos lá, vou trazer mais uma análise para explicar isso para você. Se a gente fomenta dentro do seu cenário nacional, do seu cenário, essas campeões nacionais, necessariamente a gente vai estar deixando de fomentar as próprias empresas nacionais. Se as empresas nacionais quiserem se estabelecer aqui, elas vão precisar passar por esse conceito, elas vão precisar se unir às empresas nacionais. Então o incentivo existe, a gente prova para vocês que o incentivo existe, e a gente prova que se elas quiserem se estabelecer aqui, vão precisar ser a partir desse método. Então beleza, vamos lá. Prosseguindo aqui para a minha próxima análise, a gente entende que dentro desse cenário de que a gente propõe essa equidade e não essa desigualdade de desenvolvimento, porque percebam mesmo, as empresas internacionais elas não vão estar estabelecidas, por exemplo, aqui dentro do próprio Nordeste. Veja, perceba que as empresas internacionais vão estar concentradas, como por exemplo no Sudeste. Isso vai implicar necessariamente essa política implica necessariamente um desenvolvimento muito mais concentrado no Sudeste do que na nossa região. Então, a partir do momento em que eu tenho uma necessidade de que as empresas nacionais sejam reconhecidas, há uma probabilidade de que esse desenvolvimento também seja dado de forma mais igualitária. Então a gente acredita que dentro desse cenário a gente consegue apresentar para vocês um incentivo a uma competitividade que é mais igualitária e que também não ocorre em detrimento de outras regiões, tampouco dentro de um concentramento, de uma concentração ainda maior desse desenvolvimento que ocorre no país. Então a gente acredita que dentro desse cenário que a gente propõe essa isonomia e a gente garante isso para vocês a partir do que Yasmin falou para vocês, a partir do custo de oportunidade. Se eu investir nessa política de campeões nacionais, necessariamente eu vou estar deixando de investir em outros aspectos. Então a gente garante para vocês como isso vai se dar a partir do momento em que eu apresento para vocês esses fatores. Então a gente entende que dentro desse cenário
que a gente pintou para vocês, a Joy Venture seria uma resposta muito mais compatível com o que o Brasil precisa e principalmente, Mesa, perceba que o cenário de urgência se dá dentro desse contexto, sim, vamos lá, vamos considerar alguns impactos. Mesmo que os governos tenham um impacto de que também pode acontecer um investimento a mais acelerado do que construir tudo, no nosso cenário, isso também se dá. Veja, Yasmin falou para vocês, as empresas também, nacionais também já são estabelecidas aqui. Mas o que acontece é que o nosso cenário supera o deles a partir do momento em que eu não desprezo o desenvolvimento das empresas nacionais. A partir do momento em que eu não desprezo, que eu não deixo de lado justamente as oportunidades de desenvolver um know-how também brasileiro. Por isso, muito orgulho em me opor.